Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cristiano Chequim mais uma vez. E o vídeo de hoje ele é sobre entrevista de emprego por Skype. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Eu acredito que muitos de vocês até passaram por entrevista por Skype. Eu estou fazendo esse vídeo porque teve muita gente me questionando e pedindo para subir esse vídeo aqui para o canal. Teve um pessoal no Facebook também solicitando: Cris, faz um vídeo falando sobre Skype, algumas dicas para que a gente consiga ir bem na entrevista quando é uma videoconferência, se dá para usar o telefone, se tem que ser uma webcam, me dá mais algumas informações. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da entrevista de emprego por Skype. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, eu convido você a ficar comigo em mais esse vídeo. Muito bem, então vamos para a tela do computador que eu quero passar algumas informações para vocês. Aqui tem o site do Skype. Eu não sei se você já tem instalado, mas aqui você pode baixar esse aplicativo. Você vai utilizar ele tanto no PC quanto no seu celular. Isso mesmo, a entrevista pode acontecer pelo teu celular, se você tiver esse aplicativo instalado, e ela também pode acontecer pelo computador ou notebook se você tiver, ok? Eu indico que você instale nos dois. Por quê, Cris? Vamos que no dia da entrevista você liga o teu computador na hora marcada para falar com o recrutador e simplesmente o teu computador não funciona. Então você vai poder utilizar o telefone celular que vai salvar a sua vida, vai salvar a sua entrevista de emprego. O mesmo pode acontecer se você decidir falar pelo celular. Tem celulares hoje, os smartphones, que são muito bons, muito melhores que muitos computadores e muito melhores que muitas webcams, não é mesmo? Então você pode sim estar falando pelo celular, pelo aplicativo instalado nele, ok? Então para você baixar, você tem aqui a opção computador e você tem a opção celular. Tanto faz, você pode baixar em qualquer um dos dois. Salva no celular e salva no teu computador e deixa instalado isso. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer caso você ainda não tenha instalado esse aplicativo. Então, feita a instalação, agora você precisa abrir o seu Skype, certo? E você precisa alterar algumas coisas. Primeiro, a foto. Coloque uma foto profissional para que você possa transmitir um marketing profissional, certo? Outra coisa que é importante é você colocar aqui na mensagem pessoal uma mensagem que fale um pouco de você, que fale um pouco dos teus princípios. Eu coloquei uma aqui sozinho, vamos rápido, juntos vamos muito mais longe. Então você pode escrever uma frase motivacional ou algo que fale um pouco mais de você. Tenha bastante preocupação com o e-mail que você vai cadastrar para falar pelo Skype, tá? Coloque um e-mail profissional também, nada daqueles e-mails constrangedores, tá certo? Eu acredito que você, para esse quesito, você tem muita noção já sobre essa questão. Então, feito isso, altera a foto, coloque uma mensagem e preste atenção no e-mail que você vai utilizar para falar com o recrutador, ok? Outro fator importante que você precisa prestar bastante atenção é na webcam que você vai utilizar, seja do celular, seja do notebook, ou se você vai comprar uma webcam específica, ou se você tem uma webcam que você utiliza aí. É importante que ela esteja na altura dos teus olhos para que você fique conversando como se estivesse de frente para o recrutador, certo? E muito importante também é que quando você estiver falando com ele, você olhe para a lente da webcam, ou seja, tem um olho ali, você olhe bem naquele olhinho e fale com ele. Quando você tiver que prestar atenção, aí você olha para a tela do computador, porque aí você consegue prestar atenção no que ele está falando e quando você tem que responder, você responde olhando para a webcam. Porque o mesmo vai acontecer com ele. Quando ele estiver falando para você, ele vai estar olhando para a webcam e ele não vai estar vendo a tua gesticulação, então você presta atenção. E quando você estiver falando, ele vai prestar atenção em você, entendeu? Mais ou menos funciona dessa maneira. Então é muito importante que você pegue a prática nesse sentido, certo? Então, se você vai utilizar o celular, procure onde fica o olho da webcam do celular. Se você tem um notebook, procure onde é que fica o olho para você
se orientar, né? E se você tem uma webcam separada, também é a mesma coisa. É interessante que você faça alguns vídeos até para você conseguir se localizar mais ou menos, porque no começo às vezes isso parece ser difícil de fazer, tá bom? Se você não tem um tripé ou um suporte que você possa colocar, cara, coloca uns livros, coloca alguma coisa para deixar essa webcam mais na altura dos teus olhos, assim você vai manter uma postura mais elegante também, tá certo? Agora vem um fator que eu considero ser um dos mais importantes, que é a questão do teu cenário, da tua apresentação. Nele você vai ter que tomar cuidado com a iluminação, com o barulho, tá certo? E também com o fundo, com o que você vai apresentar para o recrutador. Então eu sempre falo assim, ó, analise primeiro a questão da luz, da iluminação. Eu vou dar um exemplo para você, eu vou desligar as luzes que eu tenho aqui. Só um pouquinho. Ok? Você imagina eu numa entrevista de trabalho falando com um recrutador com uma iluminação assim. Você até pode estar me enxergando aí, mas eu acredito que está uma imagem muito ruim. Por isso precisamos ter alguns suportes de luz para nos auxiliar. Aí você liga a luz, vai ficar muito mais claro, fica muito mais visível para o recrutador. Então esse é um dos primeiros pontos importantes que você tem que tomar cuidado. Eu indico sempre que você faça essa entrevista na parte da manhã, que aí você tem uma iluminação do dia e você escolhe um local, por exemplo, o teu quarto ou a sala, próximo a uma janela onde você vai ter uma luz assim boa para você conversar com o recrutador. E aí você não vai precisar de um suporte com luz aí para iluminar você, tá bom? A iluminação ela é muito importante, tá certo? Outra coisa é a questão do barulho. Se você for fazer essa entrevista na parte da manhã, comunique o pessoal da sua casa que você vai estar fazendo essa entrevista, para que você não se prejudique com barulho de pessoas entrando, pessoas interrompendo você. Isso é muito importante também que você tome cuidado. Teste também a questão do microfone, se você vai usar um notebook, se você vai usar uma webcam, teste esse microfone para ver se está tudo correto. Tá? No final eu vou passar uma dica bem importante para você sobre isso. E o cenário, tome cuidado. Aqui eu tenho uma parede, é um cenário bem bruto, tá? Mas se você for fazer no teu quarto, cuidado para a cama estar arrumada, não deixe as portas do roupeiro abertas, para que você não se prejudique e não fique com uma imagem, né, prejudicial para você. Esses são os 3 fatores que eu considero serem muito importantes para você ir bem numa entrevista de emprego, certo? Ter instalado esse aplicativo tanto no celular quanto no computador, para que se der problema com um, você possa utilizar o outro, tá bom? Olhar no olho da câmera, para que você pareça pelo menos estar conversando com a pessoa, por mais que você vai perceber que é um equipamento. Isso no começo ele é realmente um pouco estranho, tá, gente? Experiência própria. E terceiro ponto, né, é você cuidar com o teu cenário, que é a questão da tua iluminação, o microfone, que vai aparecer para quem está te vendo, certo? Para finalizar, tem mais algumas dicas bônus para vocês, tá bom? Questão do vestuário, tanto vestuário masculino quanto vestuário feminino, prestem bastante atenção. Por mais que você não está indo até a empresa, o recrutador ele está ali, ele está analisando. Então você precisa, além disso, cuidar do vestuário masculino, tanto do vestuário feminino, cuidar da tua postura. Tem 3 vídeos que é essencial aqui no canal, certo? Linguagem corporal, vestuário masculino e vestuário feminino, que completam esse vídeo que eu passei para vocês aqui. Então, assim que terminar esse vídeo, eu vou deixar no final aí algumas telas para vocês assistirem esse material também, ok? E ainda assim, vamos lá mais um pouquinho, não desliga ainda, tá? Eu indico para você, peça para um amigo seu instalar o Skype no computador dele, no celular dele e façam uma videoconferência vocês dois. Testem, experimentem essa ferramenta durante uma semana antes do dia da entrevista, para que você possa se familiarizar com ela, para que você possa agir naturalmente quando você estiver conversando com o recrutador, tá bom? Então essas eram as dicas que eu tinha para você, eu espero que tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, você já sabe, deixa nos comentários que eu respondo todos os comentários. Eu só peço uma coisa para você, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, para que eles também possam aproveitar esse conteúdo. Um grande abraço, obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo vídeo.